Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Perguntas e Respostas, que nós discutimos como você conquista o seu imóvel, como que funciona o financiamento do imóvel, seja para você comprar, para você investir ou para você morar. Então, todas essas dúvidas eu deixo uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram todos os dias e as melhores perguntas, aquelas que pode ser a sua dúvida ou não, trago para cá para que a gente possa responder. Então eu selecionei algumas perguntas e para esclarecer as dúvidas da maioria das pessoas que ainda não adquiriram imóvel ou até mesmo aquelas que já adquiriram, mas não sabe como funciona, qual é o próximo passo. E se você tem interesse, já deixa a sua pergunta, pode deixar aqui nos comentários e também pode deixar lá na caixinha aí no Instagram. Meu nome é Beatriz Ouro, eu sou especialista corretora de imóveis aí na área do programa Minha Casa Minha Vida e também focada em investimentos médio alto padrão, os compactos, aquele que rentabiliza para você e você faz uma renda extra. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre financiamento de imóveis, como que você pode adquirir o seu imóvel de forma tranquila, rápida e segura e sem burocracia, mesmo você que nunca comprou imóvel e tem interesse em saber como funciona. E a pergunta vencedora é: qual é o valor de entrada do imóvel? E o valor de entrada, ele vai variar muito. Normalmente, nenhum banco hoje vai financiar 100% do imóvel. O banco ele vai financiar até 80% do imóvel, no caso aí de Minha Casa Minha Vida. A gente vai focar nesse mercado hoje, tá? Então, Minha Casa Minha Vida, ele vai funcionar, vai financiar ali até 80% do valor do imóvel. 20% é o valor de entrada. E aí, o que o banco ele vai se basear? No valor de avaliação do mercado. O que acontece muitas vezes que o imóvel ele está num valor de avaliação mercadológica. O mercado avaliou aquele imóvel por exemplo, R$ 400 mil. E o dono do imóvel, a construtora, está vendendo por 450 mil. Qual é o valor que eu utilizo? O valor de avaliação. Então, R$ 400 mil. E aí o banco ele vai avaliar ali, se for R$ 400 mil venda e avaliação, tranquilo. Entrada 20%. O que o banco avalia além disso? O banco ele vai avaliar a renda da pessoa, porque a renda ela tem que ser compatível ali para pagar o valor da parcela conforme esse investimento. Então o banco ele sempre vai avaliar a renda, ele vai avaliar a idade, ele vai avaliar também o CPF da pessoa. Então a entrada normalmente ali é 20% do valor do imóvel, salvo que o valor foi aprovado lá, por exemplo, 300 mil e o banco e o valor do imóvel é 400, então a entrada é 100 mil. E aí vem uma grande questão que eu já coloco uma outra pergunta aqui que foi me enviado. Qual que é a diferença do imóvel pronto e o imóvel na planta? Imóvel pronto, entrada à vista. Qualquer imóvel pronto, a entrada vai ser à vista. Dificilmente você vai encontrar uma construtora, uma incorporadora que vai parcelar essa entrada para você. Então, existe a possibilidade de parcelar a entrada sim, e essa entrada ela é parcelada durante o período de obras, ou seja, imóveis na planta. Esses são um dos mais recomendáveis para quem não tem o valor de entrada. Às vezes a pessoa quer comprar um imóvel e ela não tem o valor de entrada, a gente já vai entrar nesse ponto, mas o valor de entrada, ela quero juntar o dinheiro de entrada, porque eu não tenho. A pessoa, é um hábito, tudo é hábito. Então a pessoa não tem aquele hábito de juntar dinheiro todos os meses, né? Reservar esse dinheiro para fazendo esse planejamento. E ela quer comprar o imóvel e ela não tem essa entrada. Então pode comprar através aí do imóvel na planta, parcela ali a entrada até o imóvel ficar pronto. E existe aí uma outra questão que veio a perguntar: como funcionam os juros de obra? E os juros de obra ele vem bem nessa questão de que quando você compra o imóvel na planta e você já financia ele agora, você vai pagar o restante da entrada parcelado ali e durante o período da evolução da obra ele vai tendo juros. O banco poderia sim cobrar o valor ali da parcela desde o primeiro já assinatura contrato, já que a pessoa já é dona do imóvel ali documentalmente quando ela assina o contrato com a Caixa. Porém, o banco ele não cobra, o banco ele vai financiar a obra e conforme a evolução da obra vai acontecendo, vai gerando um juros
da parcela. Então, é os juros de obra durante o período de obra, conforme ali o andamento da obra. E esses juros é conforme o andamento da parcela. Por exemplo, se subiu a obra ali, as paredes, e deu ali 10% da obra. Então, 10% do valor da parcela. É possível ter uma base no ato do financiamento, mas ela não é concreta. Por quê? Porque vai depender do andamento da obra. E a obra, às vezes, pode acontecer do clima da cidade, então pode acontecer chuva, pode acontecer temporais e atrasar a obra. E aí, ou até mesmo falta de materiais. Então, são coisas que podem acontecer ali, um pequeno atraso na obra, e que isso vai afetar ali a evolução, automaticamente afetando a taxa de evolução de obra, que é os juros de obra. De qualquer maneira, é uma garantia da entrega do imóvel que o banco dá ali. Por quê? Porque a pessoa já financiou com o banco. Outro dado ali é a financiar, durante o período de obra, o imóvel ele vai tendo um gatilho de valorização durante o período de obra. Então, por exemplo, o ano passado, em Curitiba, em determinados bairros mais em expansão, teve uma valorização de 18% ao ano. Então, a gente calcula esse 18% ao ano porque essa é a valorização do imóvel. Suponhamos que você comprou um imóvel ali de 400 mil reais. Essa valorização, você vai ficar congelado esse valor. Por mais que tenha uma valorização em cima do imóvel, quando você financia ele, esse imóvel ele vai permanecer, você vai permanecer no contrato a esse valor. Quem ganha com isso é você que está comprando o imóvel na planta. Já teve casos que eu vi durante o período de obras, até a entrega das chaves, do imóvel dobrar de valor. Mas a pessoa continuou pagando o mesmo valor de início. Por isso que é tão vantajoso comprar o imóvel durante o período de obras. Por quê? Porque o valor fica congelado e a pessoa ganha na valorização, além dela ter um fluxo de parcelamento muito maior. Ah, mas eu não pego o imóvel agora. É exatamente isso. Para quando a pessoa ela quer o imóvel de imediato, ela já tem que ter se preparado, ali ter feito um planejamento para ter esse imóvel, diferentemente aí de quando ela não faz um planejamento. Uma outra questão da pergunta que foi enviada aqui para nós é no caso de comprovação de renda. Então, documentação precisa estar ok. Estando ok documentação, vamos para a pergunta para MEI. Como comprova para quem é MEI? No caso especificamente de MEI, por mais que a pessoa faça a declaração de imposto de renda no CNPJ, é necessário, o banco só aceita a declaração do imposto de renda ali como comprovação sendo no CPF. Então, você vai precisar, sim, fazer uma declaração do imposto de renda no teu CPF, porque a do CNPJ não é aceito no caso de MEI, microempreendedor individual. Além de necessário apresentar também os extratos bancários. Autônomo. Como funciona para autônomo? No caso de autônomo, ele é muito parecido com o MEI. Então, ele precisa apresentar a declaração do imposto de rendimentos ali. Ah, eu faturei basicamente aí 6 mil reais durante todos os meses, 5 mil no mês, 6 mil no... Você precisa procurar um contador, fazer a declaração dentro do prazo estipulado. Não pode, pode fazer a declaração fora do prazo, mas o banco ele só vai aceitar a declaração dentro do prazo. Então, a gente fica muito em cima nessa questão do prazo da declaração do imposto de renda, porque se você perder o prazo só no outro ano para poder declarar. Você que é autônomo, então precisa ter uma conta corrente. Essa conta corrente ela precisa ter movimentação bancária de tudo que você movimenta para comprovar ali para o banco que você tem aquele rendimento e você está comprovando através do extrato bancário e da declaração do imposto de renda. Somente com o extrato bancário ele pode aprovar, mas o valor é muito pequeno, não consegue aí um imóvel nem na região metropolitana por conta do aumento do valor dos imóveis. Outra pergunta que veio para nós é: sou casada no civil, eu consigo fazer o financiamento apenas no nome de uma das pessoas? A resposta é não. Quando você casa no civil, automaticamente vai ser necessário fazer no nome dos dois, e é necessário que o nome dos dois estejam regular, já que o banco ele vai avaliar os dois documentos, ambos os documentos. Então o banco vai fazer uma análise nos dois, é necessário que os dois estejam aptos ali para aprovação.
E às vezes o que me perguntaram aqui, se eu não tenho a renda compatível, eu posso colocar mais pessoas no financiamento? Sim, você pode incluir até 4 pessoas no financiamento. Não precisa ter vínculo com essas pessoas, tem que ser parente, tem que ser filho, pai, não, indiferente. Pode ser 4 amigos, pode ser namorado, sogra, sogro. O que é necessário é que ambos ali estejam com a documentação ok para ser aprovado. E é claro que o financiamento vai sair no nome de todas aquelas pessoas envolvidas no financiamento. Então, um cuidado aí, mas é possível sim. Outra questão é a questão da idade. Então, o banco ele financia mínimo 18 anos e aí tem uma questão que ele vai financiar para até 45 anos. Ele financia mínimo de 30 anos para 50 anos. Passou disso, o banco ele vai ser muito mais criterioso, porque o banco ele financia até 80 anos e 6 meses. Ou seja, então se você para financiar 30 anos, você teria que ter no máximo 50 anos. Passou disso, ele pode até liberar, eu já vi casos de liberar até 59 anos, mas o prazo diminui, a entrada aumenta. Então, se passou dessa idade, a entrada vai ser maior, normalmente já tem que ter uma reserva muito maior ali guardada para você dar de entrada. Vamos falar um pouquinho de subsídio. Subsídio, o governo fala muito que vai dar o subsídio de 50 mil, e aí só que é o seguinte, o governo, ele separou as faixas salariais. Faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Então ela vai ali de R$ 1.800 até R$ 12.000. Então na faixa 1, ela vai até R$ 2.800, e esse valor, até R$ 2.800, ele até tem ali um subsídio um pouco maior. Mas, em compensação, quem vai fazer análise de crédito é o banco. Entenda, um órgão é o governo, que ele vai dar um benefício, que é o subsídio. Mas o restante da liberação, quem vai liberar é a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica, ela vai liberar conforme a renda que a pessoa pode pagar. Então, se a renda da pessoa é R$ 1.800, a Caixa vai liberar ali em torno de 120 mil, no máximo. E aí, a pessoa, suponhamos que tem um benefício ali de 50 mil reais. 120 mil com 50 mil é 170 mil. E o imóvel da pessoa é 300 mil. Não vai passar. Ou pode ser ali, ela pode pegar um imóvel mínimo, 225 mil. E o restante? O restante, normalmente, a construtora ela tem um risco, ela acaba não parcelando. Por isso que a questão do subsídio hoje, ela ajuda sim, dependendo da localização. Se tratando aqui onde eu estou, que é Curitiba, hoje nós não temos imóveis legíveis aí no faixa 1. Poucos imóveis no faixa 2, que vai para renda até R$ 4.700. Um ou outro imóvel que a gente vê na região metropolitana com o valor aí que comporta uma renda até R$ 4.700. Dentro de Curitiba hoje, no atual cenário, fevereiro de 2026, nós encontramos alguns imóveis aí com renda mínima de R$ 5.500, conseguindo ser aprovado, mas com entrada parcelada para imóveis na planta. Imóvel pronto, como disse no início, somente com entrada à vista. O subsídio, ele nada mais é que é um benefício que o governo dá, mas ele é muito criterioso para o faixa 1. Quando se trata de faixa 2, o subsídio já fica bem pequenininho, às vezes em torno de R$ 1.000, R$ 2.000. Outro benefício que tem, juntamente com o Minha Casa Minha Vida, no Paraná, é o Casa Fácil Paraná, o famoso Coapar. Esse ele já tem um teto estipulado que é R$ 20.000 e ele vai para rendas aí até 4 salário mínimo. E normalmente ele paga a documentação aí para alguns imóveis. Normalmente ele vai para imóveis na planta, imóvel pronto, imóvel usado, não tem direito a esse benefício. Então, se você tem interesse em ter o seu imóvel, em saber como funciona, esse vídeo é exatamente para você. E para quais profissões servem? Indiferente da profissão. Você pode ser servidor público, você pode ser um profissional liberal, você pode ser dentista, engenheiro, contador, você pode ser um vendedor, recepcionista, motoboy, indiferente da tua profissão. O que você precisa ter? Documentação regular. O que você precisa ter é a comprovação de renda CPF ok. Uma outra pergunta é como funciona para estrangeiros. Estrangeiros precisa ter o Registro Nacional de Estrangeiro, aquele RNI, que é uma carteirinha,
e ele ter aí no mínimo 3 anos no Brasil. Salvo Cuba. Cuba não está no tratado ali da América e não entra, não consegue financiar. Demais países conseguem ali, a gente precisa verificar, mas Venezuela, Haiti, consegue financiar sim, consegue os benefícios também, é necessário da mesma forma, estarem elegíveis, documentação ok, comprovação de renda, e aí consegue sim. Para você que não tem o teu imóvel próprio, uma das questões que eu vejo aqui é a questão da mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é assim, eu quero comprar imóvel, mas eu quero ele agora, porque nós fomos ensinados no imediatismo. Ou seja, eu quero um celular, eu vou lá, faço várias parcelas e já saio com o celular na mão. Ah, mas eu quero um carro, eu vou lá e financio o carro, eu saio com o carro na mão. Eu quero uma televisão, quero uma geladeira, eu financio e já vem para minha casa. E por que o imóvel não é assim? Porque não é o banco que está vendendo o imóvel, o banco está fazendo um empréstimo. E esse empréstimo talvez seja um dos maiores que você esteja fazendo na sua vida. Então a maioria das pessoas elas acreditam que ela vai até o banco e o banco vai liberar e ela quer liberação total. Mas o banco, ele não vai liberar total. Como eu disse no início, o banco ele vai liberar até 80%. E se você não planejou, você não vai comprar esse imóvel. Você pode falar com qualquer corretor, porque não é o corretor de imóveis que vai fazer a liberação. É o banco. E o banco ele é criterioso, ele segue um sistema interno, então ele não vai ultrapassar o sistema interno. Ou o gerente vai lá e vai liberar através de uma canetada, de uma assinatura. As pessoas elas têm uma fantasia de que isso pode acontecer e não é real. Então assim, a mentalidade é essa transformação de mentalidade. Sim, eu quero comprar um imóvel, eu quero sim realizar esse passo maior. E uma outra questão aqui, quando você compra o imóvel, o primeiro imóvel é de uma forma. Às vezes você não se preparou para aquele momento. Eu sempre digo que nós fazemos um upgrade. Então, a mesma coisa, eu cito muito um exemplo, que é, eu quero uma BMW, mas eu não tenho carro nenhum. O que eu vou fazer? E eu não tenho entrada. Eu vou lá e compro aquele que eu posso comprar no momento, eu utilizo ele, pago ele, quito ele. Logo, após quitado, eu vendo ele, e o valor que eu vendi, eu dou de entrada na BMW. E é dessa forma que nós falamos que você pode fazer um upgrade. E aqui um detalhe é que você pode comprar o teu imóvel, mas não precisa você quitar para vender. Você pode comprar ele, se acaso você comprar ele na planta, você precisa que ele seja entregue para daí fazer uma revenda. Mas, eu comprei um imóvel em 2023 e eu estou pegando esse imóvel agora em 2026. E quando eu comprei em 2023, ele estava R$200 mil. E agora ele está R$380 mil. E essa valorização que teve de R$180 mil, eu posso revender ele agora. E aí suponhamos que eu esteja devendo lá para a Caixa 200 mil. E eu tive uma valorização de 180 mil. E aí eu pego, vendo ele por 380 mil. E esses 180 mil de valorização, eu dou de entrada num outro imóvel fazendo um upgrade, subindo imóvel, no mesmo exemplo que eu dei da BMW. Então, às vezes a pessoa ela quer, eu quero morar já num imóvel enorme, no melhor ponto da cidade, mas eu não me planejei. Eu não tenho o valor de entrada, essa reserva não tenho. Então, qual que é o recomendável? Eu vou guardar esse dinheiro para daqui um tempo eu vou... mas a entrada ali ficou R$100 mil. E aí eu pergunto sempre, você não guardou dinheiro até agora? Se no último ano, quanto foi que você conseguiu de reserva guardar? Nada. Então você não tem o hábito. E se você começa a guardar dinheiro, e o que acontece com 99% das pessoas, ela começa a guardar o dinheiro. Todo mês eu estou guardando R$1.000. E aí deu ali 8 meses, ela tem R$8 mil na conta. E aí acontece uma coisa que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Ela tem um problema, ou ela tem um problema no carro, ou ela tem um problema na máquina de lavar, ou é a televisão, ou o celular que estraga, que perde, que quebra aí. Ao invés dela ter uma outra reserva para isso, ela vai lá e tira da reserva que é para comprar o imóvel. E aí o que era R$8 mil agora ficou R$3 mil. E aí no final do ano vem a praia, vem ano novo e vem carnaval e ela usa esse valor. Quem nunca aqui? Comenta aqui no vídeo. Se você teve alguma vez que estava guardando dinheiro por alguma coisa e acabou estragando e precisando utilizar esse dinheiro. Por quê?
Isso é falta de educação financeira. E não é culpa nossa, porque nós não tivemos educação financeira na escola. Graças a Deus, agora existe um novo projeto que os nossos filhos estão tendo aí educação financeira, mas nós não somos os nossos filhos, né? Nós precisamos resolver esse problema agora. Eu preciso resolver o problema de não ter uma moradia agora, ou eu vou ficar para sempre no aluguel. Para sempre é muito tempo. Se você não tomar uma medida quanto antes, o para sempre está logo ali, porque o tempo ele está passando. E o tempo não vai voltar. A atitude que você toma hoje, as decisões que você toma hoje, determinam os seus resultados lá na frente. Então, a decisão que você tomar hoje de dar esse pontapé inicial, de tomar a decisão de realmente do que vai transformar a sua vida, essa decisão é hoje. Eu sempre digo, você pode ouvir e fingir que não viu, por mais não vai conseguir desver. E a outra pergunta é, quanto você já perdeu até agora? Quanto vale você pagar o preço? A maioria das pessoas elas querem, mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem pagar o preço do processo, não querem pagar o preço de abdicar dos prazeres momentâneos, de abdicar dos prazeres de agora para ter o prazer lá na frente, porque nós fomos ensinados no imediatismo, fomos ensinados a ter tudo na mão. Mas até que ponto? Então, assim, quando você compra um imóvel e você ou quer comprar o imóvel e você fala para mim que você vai guardar o dinheiro, você tem que ser muito disciplinado. Disciplinado. Não, esse valor aqui é para eu comprar o imóvel. Ah, mas o imóvel, a entrada é 100 mil reais. Quanto tempo eu vou ter para juntar 100 mil reais? Sendo realista, com todas as suas despesas, os custos que você tem. Feira do mercado, água, luz, internet, teu rolezinho, porque você não vai ficar sem um rolezinho, e sei lá se você paga aluguel ou onde você mora hoje, o quanto você consegue juntar por mês. Beatriz, eu consigo juntar 1.000 reais por mês. Excelente. O imóvel é 100 mil reais de entrada. Quantos meses? 100 meses. Faz as contas aí. Quantos anos dá? Ah, mas suponhamos que eu junto em 48 meses, 4 anos. Daqui 4 anos, este mesmo imóvel, ele teve valorização. Ele não vai estar o mesmo valor. E aí vem a pergunta, ou você vai dar um passo a mais, fazer uma renda extra, ou qual é a outra estratégia? Nós, aqui, eu, não sou apenas uma corretora, eu sou sim uma consultora estrategista para você chegar no teu imóvel. Com os anos que eu tenho de experiência, eu consigo ver certinho qual é a melhor estratégia para você chegar lá. Por isso, eu faço uma recomendação, faça uma anotação de todos os seus custos, para você ter uma base de quanto você gasta no mês. Tudo, seja de gasolina, seja de água, luz, internet, comida, tudo que você gasta, para você saber quanto você gasta e quanto você ganha e quanto você pode economizar. E se você vê que vai levar muito tempo para você juntar esse valor de entrada, o que eu te recomendo? Compre um imóvel na planta. Compre um imóvel em lançamento, porque é o momento mais propício para você comprar um imóvel e esse imóvel está com valor muito mais baixo. Muitas vezes, até chegar em data de entrega, você pagou ali 35%, 40% mais baixo do que o valor. E lá na frente a conta fecha. O que a conta não vai fechar é você comprar o imóvel agora e às vezes utilizar de um empréstimo de terceiro, se endividar, não conseguir colocar a cabeça no travesseiro ou ficar esperando o momento perfeito. Achar que está fazendo algo de errado ou achar que vai vir um imóvel, um corretor que vai encontrar um imóvel melhor dentro da tua possibilidade. Isso não vai acontecer, infelizmente. Eu gostaria muito que acontecesse, assim, mas na grande parte não acontece. Então, se você gostou desse vídeo, já encaminha para aquela pessoa que precisa, curte, compartilha, porque para aparecer mais conteúdos como este para você, você precisa expressar para o Instagram, para o Facebook que você está gostando do conteúdo. E até a próxima!